Vamos falar agora da importância da participação da comunidade no sistema condominial. Já foi dito várias vezes que a participação da comunidade é a base do sistema condominial. É aí que a gente baseia nossas diretrizes, é daí que a gente tira as discussões, as negociações e o contato com o morador. Então, o contato com o morador é importante em todas as etapas do processo. No condominial, a gente tem que sempre lembrar que é um processo participativo, é uma solução técnica associada a uma participação da comunidade. E essa participação da comunidade, ela se dá só uma vez? Não, ela é durante todo o processo. A gente inicia um processo condominial já em contato com a comunidade. Então, quando você pensa em implantar condominial, já deve ter uma discussão bem prévia com administradores, com prefeito, com lideranças comunitárias. Então, é um processo em que primeiro eu vou avisar para essas lideranças todas que a gente está propondo fazer uma solução para aquela área, que a gente está propondo atender aquela área. E por que a gente faz isso numa etapa bem inicial? Porque daí pode vir muita coisa que é interesse da comunidade. E a gente tem que lembrar que a gente está levando uma solução para a comunidade, mas é uma solução que tem que atender aos interesses da comunidade, né? Muitas vezes a gente pensa uma coisa e a comunidade vai falar assim, não, olha, a área mais crítica da cidade é essa daqui, a gente quer que vocês comecem o sistema por aqui, então a gente tem resistência da população nessa área, então a gente tem que sentir qual é o interesse da comunidade, quais são os problemas que eles têm para a gente trazer de volta e a gente montar uma proposta que seja mais coerente, que seja mais aceitável. Então, nessa primeira etapa, é como se a gente fosse fazer uma base. É a base da minha proposta que eu vou levar para a comunidade. Então, depois de uma reunião dessa mais geral, começam os primeiros trabalhos técnicos. E os primeiros trabalhos técnicos são a gente fazer o reconhecimento da área, a gente fazer croquis de cada conjunto. Em cada etapa dessas, também a gente está em contato com a comunidade. Então, a gente vai pedir para entrar na casa do morador, para a gente verificar como que são as instalações internas do morador, se ele tem caixa de gordura, para onde é que ele joga o esgoto hoje, que solução de esgotamento sanitário ele deu em sua casa. E a gente faz uma avaliação dessa em várias casas para a gente sentir qual é o problema. A gente tem que sempre pensar que eu vou propor uma solução técnica, mas a minha solução técnica, ela depende da situação que está a casa do morador, da situação que eu vou encontrar naquele momento. Então, nesse momento, os moradores vão saber que a gente vai implantar o sistema nessa área e aí a gente sempre conversa com o morador. Olha, a gente vai entrar aqui, nós vamos implantar o sistema de esgoto aqui, aí você explica como é o sistema de esgoto. Então, esse é o primeiro contato que a gente tem com o morador. É um contato mais geral, mas já é um contato que a gente vai informando para ele o que vai acontecer na cidade, né? Numa segunda etapa, o pessoal vai entrar para fazer o croquis do conjunto, ou seja, o desenho de cada casa. Nessa etapa também tem contato com o morador. E nessa etapa são todas. Por quê? Porque nós vamos entrar em todas as casas para fazer um croquis. O croquis é exatamente o quê? É saber qual é a posição do lote, né? Como que a casa está construída dentro desse lote. E na hora que eu saio desse lote, eu sei exatamente, olha, a casa ocupa todo o lote. A gente tem espaço para fazer rede de esgoto? Se precisar fazer uma rede, por exemplo, eu preciso fazer uma rede no fundo do lote, tem espaço no fundo do lote? Então, saindo desse conjunto, dessa casa, eu já vou saber exatamente assim, olha, a situação aqui é o seguinte, todos os moradores têm fossa, a fossa fica no fundo do lote, ou todos têm fossa, a fossa fica na frente da casa, no jardim da casa. Então, eu sei que a casa ocupa metade do lote, ocupa todo o lote. Então, a gente sai de lá sabendo qual é a situação da casa dentro do lote, qual é a situação do esgoto dessa casa, como é que o morador resolveu o problema de esgoto. E eu já saí de lá sabendo mais ou menos uma ideia de, nesse conjunto aqui, por exemplo, a melhor opção de ramal condominial para atender esses moradores seria uma rede passando no fundo do lote, ou seria uma rede passando na calçada, ou seria, não tem calçada nesse conjunto, seria uma rede passando pelo jardim. Então, o croquis é o que dá uma ideia para a gente
de qual será a melhor solução para o esgotamento sanitário daquela casa. E eu vou saber exatamente isso. Olha, a casa número 1 é do seu João, a número 2 da Dona Maria, a número 3, então eu sei todos os moradores da casa. E para que é isso? Para na hora que a gente for fazer a reunião comunitária, a gente vai utilizar esse croquis como base. E nesse croquis eu conheço todo mundo. Então, eu vou conseguir falar com o morador, sabendo que quando o morador falar, reclamar de alguma coisa, qual é a sua casa? A minha casa é número 10. Eu sei de quem é a casa número 10 e a gente sabe exatamente qual é a solução da casa número 10. Então, o processo de participação comunitária ele é importante em todas as etapas. Na reunião eu sei disso, eu consigo conversar com o morador. Da reunião eles vão decidir, vão discutir e ali a gente vai tomar uma decisão de qual é a melhor opção de ramal condominial para ser construído naquele lote. E é sempre importante a gente lembrar que o que eu proponho de solução para o ramal condominial em cada um dos conjuntos, ele é fruto de um processo e de um processo de negociação com os moradores. Então a gente sai de uma reunião sabendo exatamente isso. Olha, aqui o ramal vai ser de jardim, aqui o ramal vai ser na calçada, aqui vai ser o ramal no fundo do lote. Mas isso foi negociado com os moradores, né? E a participação da comunidade não termina nessa hora, né? A gente tem todo o processo ainda de implantação do sistema. Então, durante o processo de implantação do sistema, a equipe está acompanhando sempre todo o processo de obra e está sempre disponível para atender o morador, para tirar dúvida. Então, durante todo o processo, existe o acompanhamento da equipe de mobilização comunitária, né? E o final do processo, terminou a obra, a equipe volta em cada uma das casas para fazer vistoria do sistema que foi implantado. Nessa hora, a gente tem outro contato com o morador, que é para explicar para ele, olha, agora o sistema está pronto, agora você vai fazer dessa forma para fazer a ligação. Então a gente entrega manuais, entrega toda a documentação informativa e explica para cada um dos moradores como é que ele vai fazer para ligar as instalações internas dele até a caixinha que foi construída pela CAESB e pelo ramal condominial. Então assim, o processo de mobilização, ele permeia toda a implantação do sistema, desde antes de começar a obra até depois da obra executada. Então a gente sempre tem que ver isso, enxergar que não existe condominial sem um processo de participação da comunidade. Então esse processo ele é a base do sistema durante todo o processo de implantação.